Eu vou contar uma história do pavão misterioso que levantou luz à Grécia um rapaz corajoso, raptando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. Eu conheci o cordel desde criança, é claro, né? Como todo mundo, quando criança, nascido na zona rural. Meu pai comprava folhetos na feira, chamado folheto de feira, a gente lia para ele, lia para o pessoal lá do sítio, pai e mãe analfabetos, então éramos nós que líamos cordéis para eles. Então eu, nessa época, ainda criança, 10 anos, 11 anos, não comecei, gostava da leitura, assim, quase como uma obrigação para ler para meus pais, para as pessoas analfabetas lá no sítio onde a gente morava, sítio Areia Branca, Guarabira. Esse é um período onde o cordel estava entrando em crise, a produção do cordel brasileira. O Nordeste passava por transformações, a sociedade deixando mais ou menos de ser analfabeta, como muita gente acreditava que o cordel era para analfabetos, né? Tanto que por volta da década, final da década de 70, início de 80, chegou a ser anunciada a morte do cordel brasileiro. Eu não tive assim a oportunidade de começar a escrever cordel. Conheci nessa época, mas só vim escrever em 2010, a partir de 2010, quando eu voltei a estudar, fazendo o curso de História. Por incrível que pareça, o Romance do Pavão Misterioso foi uma das obras indicadas para o vestibular de 2010 da UEPB. Eu concorri no campus de Guarabira. Aí tive logo contato, novamente, esse retorno com o cordel. A partir da universidade eu comecei a escrever pequenos textos de cordéis para apresentar seminário, apresentar outras coisas dentro da universidade, dentro do meio acadêmico. E acabei gostando e começando a escrever cordéis, inclusive fui vencedor do prêmio literário da FUNESC 2013 e 2014, no gênero cordel, né, com os cordéis aqui. Como a gente vê, 2013 foi a história na visão de um pervertido sexual. Tem muito a ver com o meu curso de História e com o personagem que a gente tinha dentro da universidade. E em 2014 o universo nordestino. Quando eu morava lá na fazenda, Califórnia, o meu irmão começou vendendo cordel. Aí eu tinha o quê? Eu tinha 7 anos de idade, quando ele começou, né? Eu tinha 7 anos de idade. Aí eu já ia para a feira mais ele, vender cordel. Eu ia só para andar mais ele, para ele não ir só para a feira. Ajudar carregando a mala. 53 para 54 eu comecei. Aí pronto, aí eu fiquei mais ele, né, indo para a feira. Aí quando foi na década de 57, de 56 para 57, aí ele parou, né, de vender. Aí ele disse: Severino, eu não vou querer mais vender cordel não. Mas eu vou, se você quiser seguir vender, pode começar a vender. Aí eu comecei em 57, eu sozinho, né? Comecei em 57 até hoje. Era bom demais, eu vendia muito, vendia mesmo, vendia. Era difícil eu vender um folheto naquela época, na década de 50, 60, 70, 80, 90, até agora em 2000 era bom. Aí 2000 para cá foi abaixando, diminuindo, né? Ainda vendo ainda, mas não é que nem no passado, né? O passado era bom demais, era tranquilo. Divertimento era poesia naquela época. Aí todo mundo vinha, chegava na feira, se interessava a comprar um cordel para ler em casa. Então era difícil eu vender um. Eu sempre vendi de 4, 5, 6. O povo comprava mesmo. Severino, o senhor já leu todos esses cordéis? Não, quase. Eu acredito que sim. O que eu tenho aqui, quase todos, eu acredito que todos eles eu já li. Agora eu não apresentei todos eles na feira, né? Porque tinha mais os livros mais que a gente gostava de trabalhar com eles, que era mais vendável, o povo gostava muito, né? O último agora, que eu chamo de microcordel, é os agradecimentos que eu fiz para o meu mestrado, defendido agora no dia 5 de abril, pela UFPB, mestrado em História, do Programa de Pós-Graduação em História da UFPB, defendi com a história do cordel, né, que eu trabalho o cordel como, assim, a trajetória dele para ir para a sala de aula, exatamente nesse período da década de 70, 80, quando ele se anunciam a morte do cordel brasileiro e a gente vê que ele toma um novo rumo, que vai para
universidades e para o ensino básico, Vivinho da Silva. O senhor já se aventurou a escrever uns versinhos? Não, eu nunca escrevi não, até hoje não. Porque é o seguinte, cada um que tem um dom. Eu não nasci com um dom de escrever. Não nasci com um dom de escrever. Só nasci com um dom de apresentar e cantar o cordel. Residia na Turquia, vi o capitalista, pai de 2 filhos solteiros, o mais velho era João Batista, e o filho mais novo chamava-se Evangelista. Naquela época, eu apresentava uma história dessa, eu vendia 40, 50 numa rodada. Cada um livrinho desse que a gente cantava, era 30, 40, 50 que a gente vendia. Assim, né? Cada um. Né? A literatura é super importante, né? Para formar o sujeito leitor. O sujeito leitor, a leitura é a base para qualquer cidadão consciente, para qualquer cidadão. Então, se você começa com essas leituras fantásticas, a leitura gostosa, a leitura do cordel, que é uma leitura muito gostosa, que ela pode ser cantada, ele é um tipo de poesia que é escrita para ser lida em voz alta, para ser compartilhada em grupo. Então, nada melhor do que a sala de aula. Antigamente era nas feiras, era nos pátios das fazendas, dos sítios, nos recantos, onde se reunia a população. Hoje, por questões do contexto atual, onde a população hoje é uma correria só, é uma rapidez em tudo, né? A tecnologia ditando a rapidez com que a gente tem que se movimentar. Hoje é a sala de aula, porque ainda é o local onde os alunos param, os alunos se concentram, os professores. Ele passando a conhecer, eu digo isso porque tem alguns professores que não trabalham cordel na sala de aula porque eles têm dificuldade até na leitura do cordel. Ela é uma leitura, ela é uma poesia rimada e metrificada, então existem algumas regrinhas básicas que até às vezes acaba assim, se o sujeito não for um bom leitor, não tiver o trato com a leitura mesmo específica do cordel, ele acaba ficando assim, não muito atrativo para os alunos. Então os professores hoje, eu estou dizendo aqui porque aqui em Guarabira tem, João Pessoa tem esse trabalho também, a Academia de Cordel de Cordel do Vale da Paraíba vem trabalhando com isso. No Ceará tem, no Rio Grande do Norte tem. Então no Nordeste a gente está vendo que as pessoas estão levando esse cordel para os professores, porque os professores dominando pelo menos a leitura, conhecendo um pouco sobre o cordel, eles vão ver que é uma leitura atrativa e pode conquistar o gosto das crianças e adolescentes pela prática da leitura. Hoje eu terminei um mestrado aí em História e depois, às vezes eu paro e fico pensando, como é que eu li tanta coisa, tá aqui meus livros, tudo aqui. Eu acabei lendo tanto num curto espaço de tempo, porque a minha dificuldade era a leitura. Então hoje eu tenho o hábito da leitura graças ao cordel. E eu acho que isso mudou na minha vida, porque como eu disse, a leitura é a base de qualquer cidadão, né? Então e até hoje, eu graças a Deus, foi com quem eu sustentei a família em casa, foi com os cordel. Aí por isso que eu gosto da poesia, eu gosto mesmo, eu gosto de apresentar e vender a poesia, eu gosto mesmo, né? Vender. Até quando eu puder andar, eu estou apresentando os cordel. Nesse mundo velho afora, né? A intriga é mãe da raiva, uma pensamento é pai, da causa da malquerença, o desmantelo não sai. Quanto mais a intriga rende, mais revolução cai.